Então, hoje nós vamos ler o verso 16, Srimad Bhagavad Gita, como ele é, por Srila Prabhupada. Vivo! Karma Yoga, ação e consciência de Krishna. Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Todo mundo pode repetir? Gyanena. Pelo conhecimento. Tu. Mas. Tat. Esse. Agyanam. Ignorância. Yeshan. Daqueles. Nashitam. É destruída. Atmanaha. Da entidade viva. Deshan. Deles. Adityavat. Como o sol nascente. Gyanam. Conhecimento. Prakashayati. Revela. Tatparam. Consciência de Krishna. Então agora vamos ler o verso. Gyanena tuttada gyanam. Yeshanashitamatmanaha. Desham aditya vajgyanam. Prakashayati tatparam. Yanena tuttat agyanam. Yesham nashitam atmanaha. Desham aditya vajgyanam. Prakashayati tatparam. Yanena tuttat agyanam. Yesham nashitamatmanaha. Tesham aditya vajyanam. Prakashayati tatparam. Gyanena tuttada gyanam. Yesham nashitamatmanaha. Tesham aditya vajgyanam. Prakashayati tatparam. Tradução, vamos repetir, por favor. Quando, porém, a pessoa é iluminada, com o conhecimento, pelo qual a ignorância é destruída, então, seu conhecimento revela tudo. Assim como o sol ilumina tudo durante o dia.
Significado dado por sua divina graça, Bhai Charanaravindan, Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Prabhupada Ki Jai. Aqueles que se esqueceram de Krishna, com certeza devem estar confusos. Mas aqueles que estão em consciência de Krishna não estão nada confusos. Aí, no Bhagavad Gita, afirma-se que Savam Jnana Plavena Jnanani Sadakarmani e Nahi Jnanena Sadrisham. O conhecimento é sempre tido em autoestima. E que conhecimento é este? Consegue conhecimento perfeito quem se rende a Krishna, como se diz no 7º capítulo, verso 19, Bahunam Gyamanam Ante Gyanavam Man Prapadyati. Depois de passar por muitos e muitos nascimentos, quando alguém com conhecimento perfeito se rende a Krishna, ou quando alcança a consciência de Krishna, então tudo lhe é revelado, assim como durante o dia tudo é revelado pelo sol. O ser vivo se confunde de muitas maneiras. Por exemplo, quando descaradamente se julga ser Deus, na verdade ele cai na última armadilha da ignorância. Se o ser vivo é Deus, então como pode se deixar confundir pela ignorância? Será que Deus se deixa confundir pela ignorância? Sendo assim, então a ignorância, ou Satã, é maior do que Deus. O verdadeiro conhecimento pode ser obtido de alguém que esteja em perfeita consciência de Krishna. Portanto, é necessário procurar semelhante mestre espiritual genuíno e, sob sua orientação, aprender o que é a consciência de Krishna, pois a consciência de Krishna, na certa, afastará toda a ignorância, assim como o sol afasta a escuridão. Mesmo que alguém talvez tenha pleno conhecimento de que não é este corpo, mas é transcendental ao corpo, ainda assim, ele talvez não consiga discriminar entre a alma e a superalma. No entanto, ele poderá conhecer tudo muito bem se tiver o cuidado de abrigar-se no mestre espiritual perfeito, deveras consciente de Krishna. A pessoa pode conhecer Deus e sua relação com Deus somente quando ela, de fato, encontra um representante de Deus. Um representante de Deus jamais afirma ser Deus, embora receba todo o respeito que, em geral, se presta a Deus, porque ele tem conhecimento acerca de Deus. Deve-se aprender a distinção entre Deus e a entidade viva. Portanto, no 2º capítulo, 2.12, o Senhor Shri Krishna afirmou que cada ser vivo é uma entidade individual e que o Senhor também é um indivíduo. Todos eles foram indivíduos no passado, são indivíduos no presente e continuarão sendo indivíduos no futuro, mesmo após a liberação. De noite, na escuridão, vemos tudo como uma coisa só, mas de dia, quando o sol aparece, vemos tudo em sua verdadeira identidade. Identidade com individualidade na vida espiritual é conhecimento perfeito. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitam
Jena bhutale swayam rupa kadatmahyam tadachi sapadantika. Hey Krishna, Karuna Sindhu, Dinabandhu, Jagat Pati Gopisha, Gopika Kanta, Radha Kanta Namostute. Jnanena Tuttada Jnanam, Yesham Nashitam Atmanaha, Tesham Aditya Vajnanam, Prakashayati Tatparam. Quando, porém, a pessoa é iluminada com o conhecimento pelo qual a ignorância é destruída, então seu conhecimento revela tudo. Assim como o sol ilumina tudo durante o dia. Então aqui estamos ouvindo esse capítulo Karma Yoga, Ação e Consciência de Krishna, que denota que quem se situa em conhecimento age em consciência de Krishna. Esse é o conhecimento perfeito, aquele conhecimento que é capaz de fazer uma revolução em nossas vidas. Nós não temos mais uma vida de escuridão e ignorância, de ilusão, mas vivemos sob a luz da literatura védica, sob a luz, sob a essência da luz da literatura védica, que é o conhecimento transcendental puro revelado no Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam e Shri Chaitanya Charitamrita. Pós-graduação em conhecimento transcendental. Iluminação de verdade. Então, esse exemplo que o Prabhupada dá aqui é muito direto para nós. Né? À noite, tudo é uma coisa só, né? Tem até o ditado popular que diz que à noite todos os gatos são pardos, né? Tudo... E assim, vivendo nessa noite da Era de Kali, principalmente, que já é uma era de escuridão e ignorância. Talvez um tenha um farolete, outro tenha um isqueiro, talvez outro carregue uma vela, outro um lampião. Diferentes facetas do conhecimento que iluminam, mas iluminam assim. Né? Nos Vedas diz até que os homens tolos, eles correm atrás daquela luz do vagalume. Elas acham que vão poder ser salvas, vão poder ver através daquela claridade minúscula e infinitesimal. Então esses são os diferentes ramos de conhecimento, que nem é o conhecimento verdadeiro, não é o conhecimento último. E assim, todos vivem na escuridão da ignorância, mas achando que aquele mínimo que está vendo já é a meta, já é o fim, já é suficiente, mas não é. Não é. Então, isso é muito direto para nós que estamos tentando entender a verdade absoluta através do processo autorizado dos Vedas, que é ter se abrigado, ter ouvido, ter se aproximado do mestre espiritual. E a Srila Prabhupada deixou claro aqui, o primeiro passo é esse. Esse é o primeiro passo. Né? Os Swamis de Vrindavana falam, está do lado do Guru, Prabhupada de Gyasu Shreya Uttama. Se você está querendo ver a verdade mesmo, você tem que procurar onde está a verdade. Se você procura onde está a verdade, você vai ter que procurar a pessoa que tem a verdade. Você vai ter que ouvir dessa pessoa. Então, o primeiro passo é, Krishna explicou no Bhagavad Gita, tá? Dividir para Nipatena, Parikprashnena, Sevaya. O Padekshanti Tegiana, Ganina Satadashanaha. Isso é muito de acordo com o que Jesus Cristo falou na Bíblia. Né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim, senão por mim. Porque isso é o mestre espiritual.
Isso que é o mestre espiritual. Esse é aquele que não se confunde, que não está confuso. Porque todo o restante está confuso. Por isso que alguém que não é confuso, a Nitya Siddha, a alma liberada, ela vem para tirar da confusão as almas condicionadas, as Nityabadas, todos nós, todas as almas condicionadas. Então, se nós quisermos realmente ver as coisas como elas são, como podemos ver claramente o sol radiante do meio de dia, que você não se confunde, você vê tudo certinho, limpinho, você entende tudo que te cerca, porque você está vendo claramente. Nós temos que ter os olhos abertos, Chakshusha, pelo archote do conhecimento do mestre espiritual. O mestre espiritual que tem a luz do conhecimento transcendental. E aí nós temos que ouvir o que o mestre espiritual fala, recomenda, dá como uma receita para você realmente ficar com uma boa visão e pôr em prática. Porque senão também não adianta só a teoria. Não adianta a teoria. O Prabhupada acabou de dar um exemplo aqui até mais profundo. Talvez alguém até possa entender. Eu sou alma, não sou esse corpo. Mas ele não consegue entender a diferença dele como alma com a alma suprema. Sequer com a porção plenária dessa alma suprema, que é a super-alma que está junto com ele no coração. Os yogis não entendem. Raramente alguém entende que está buscando o Paramatma no coração. Imagina alguém que nem faz ideia de nada. Porque conhecer Deus é muito difícil. Muito difícil. Mas dificílimo. Mas ser favorável, ser submisso, humilde, baixar a bola e entender que depende de alguém que é um vidente da verdade, um servo amoroso de Deus, e que pode nos dar a Deus, nos revelar a Deus, é fazer um esforço, e o esforço necessário, não para ver Deus, mas para que Deus o veja. E se Deus aparecer em nossas vidas, aí nós vamos poder ver. O mestre espiritual trouxe Krishna, ele traz Krishna, ele nos dá Krishna. Porque ele tem, porque ele conhece, porque ele vê. Então a diferença é essa. Mas aí ele fala, bom, qual que é a pessoa suprema? A suprema personalidade de Deus, última, que se manifesta de diferentes maneiras e tem diferentes atividades e é uma pessoa individual, assim como nós somos pessoas individuais, almas individuais. Nós temos que conhecer essa pessoa, Krishna revela. Por isso que Prabhupada citou aqui o segundo capítulo do Bhagavad Gita, capítulo 2. Ele fala que no capítulo 2, Krishna já falou isso, que, olha, nós somos iguais. Nós somos todos transcendentais a essa existência material. Natuyeva Handi Atunasham, o verso é esse. Natuyeva Handi Atunasham, Achaiva Avishamaha, Savevayam Ataparam. Nem eu, Krishna falou para Arjuna, nem você, nem todos esses reis que você está vendo aí no campo de batalha, Arjuna. Nunca houve um tempo que nenhum de nós tenha existido. Nós somos todos eternamente existentes. Entidades vivas, individuais, mas eternamente existentes. E nunca haverá um dia em que um de nós, qualquer um de nós aqui, vai deixar de existir. Ele fala, o capítulo... Resumo do conteúdo do Gita, deixa eu ver, é o verso 12. No verso 13, ele já acaba de esclarecer por que é possível a gente desenvolver essa visão de que nós realmente somos entidades vivas, individuais, eternas e iguais à entidade viva, suprema, eterna. Por que é possível? Como que é possível? Porque ali, já no verso 3, ele fala que
que a alma é assim, ela, assim como ela passou da infância à juventude num corpo, ela vai passar da juventude à maturidade, né? Da maturidade à velhice. E na hora da morte, ela vai passar para outro corpo. E que quem desenvolve essa compreensão de que não, mas eu não sou esse corpo, sou alma, se torna um Dira. Uma pessoa sóbria, realmente inteligente, realmente vidente da verdade, ela sabe que nunca vai morrer, nunca vai deixar de existir. Né? Ela sabe que, da mesma maneira que a mesma criancinha se torna um velho e ele continua sendo amado por seu pai e sua mãe, já como velhos, mas não existe mais aquele corpo de criancinha, porque esse amor continua, porque é a mesma alma, a relação é de alma com alma. Dessa mesma maneira, nós temos essa relação eterna com a alma suprema. Isso é compreensão. Então ele está enfatizando, o Prabhupada falou aqui no significado, o que ele está enfatizando aqui é essa individualidade que nós temos que valorizar. Nenhuma relação é eterna, de nenhuma alma. Essa alma que é eternamente individual, ela tem uma relação única, a relação com a alma suprema. Todos os relacionamentos, todas as relações que nós tanto damos importância, são temporárias, vão acabar. E depois nós vamos repeti-las num outro contexto de ilusão, numa outra condição. Porque como a alma passa da infância à juventude, da juventude à velhice, a alma passa na hora da morte para outro corpo. E na hora que passar para outro corpo, vai ter um novo nascimento, um novo relacionamento, num outro contexto. Então, nós não podemos deixar essa confusão, estamos confusos. Quem não tem a visão está confuso. O verso aqui começa assim, Krishna falando. Quem não tem esse conhecimento está confuso. Nós não podemos deixar essa confusão, nós temos que ter responsabilidade nessa atual existência, nós não podemos deixar essa confusão, porque é uma confusão, destruir a meta da vida, da alma, que é a alma se entender como alma e entender a alma suprema, porque senão nós estamos jogando fora a oportunidade raríssima que só é obtida através da vida humana. A gente às vezes fica assim, bravo com essas coisas por causa do apego material, da ilusão, porque estamos confusos, né? Estamos confusos. Eu sempre gosto de falar, dar o exemplo, fazer o paralelo com a Bíblia, porque Jesus Cristo falou isso tão claramente, que é um Shaktyavesha Bhattacharya, ele pregou realmente o Vaishnavismo puro, porque a premissa básica dele é o amor a Deus acima de tudo, para depois alguém poder amar qualquer outra coisa como ele próprio, né? Depois o amor ao próximo como a si mesmo. Primeiro o amor a Deus, porque quem não tem amor a Deus não pode amar nada, é uma invenção mental só, é uma especulação da mente, está meramente situado em sentimentalismo barato, não é conhecimento isso. Então, Jesus Cristo ainda criança, ele pregando, e a família dele se perdeu dele no mercado, ele falando, ele estava pregando para pessoas cultas, tinha doutores onde ele falava, e todo mundo saiu procurando ele, a família procurando, até que alguém chegou e perguntou, sua mãe está te procurando aí, seu pai. E ele falou, quem é minha mãe? Quem é o meu pai? Criança ainda. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Krishna mata, Krishna pita. Krishna é a mãe, Krishna é o pai. Esse é o que fala. Krishna mata, Krishna pita, Krishna dana prana, Krishna sansara korichari anachar. Krishna é nosso pai, Krishna é nossa mãe, Krishna é, na verdade, o nosso único tesouro. Então a alma ela só tem uma relação eterna com Deus. O restante vai acabar. E para fechar, Jesus Cristo falou assim, o reino do meu pai tem muitas moradas. Meu reino é desse mundo. A casa do meu pai é muito grande.
E é para lá que nós temos que ir, de volta ao lar, de volta ao Supremo. Sair da ilusão. Resgatar a nossa individualidade eterna como almas, o nosso conhecimento transcendental eterno como consciência pura e a nossa bem-aventurança eterna como a verdadeira felicidade. Parar com ilusão. Mas a gente está apegado a essa ilusão. Né? A gente não quer. Está sofrendo, mas quer continuar sofrendo, porque acha que... Então Jesus Cristo foi taxativo. Para não falar dos grandes acharyas, estamos falando do mestre espiritual, por isso estou citando Jesus Cristo, que é o mestre espiritual. Ele fala que a casa do meu pai tem muitas moradas, meu reino não é desse mundo, e saibam muito bem que tudo isso que tanto agrada a vocês, que é uma vida material, um apego material, a mim só muito me aborrece. Ele deu um puxãozinho de orelha ainda na turma aqui. Fica apegado, vivendo essa ilusão assim, isso só me entristece muito, porque isso entristece o vidente da verdade. O mestre espiritual que vem aqui querendo tirar a gente da ilusão, querendo tirar a gente da cadeia, e a gente não quer sair de jeito nenhum. Faz quase como que um pitbull quer dar uma mordida na mão amiga. Ele está dando a mão, estendendo a mão, vem, então a gente, ao invés de agradecer, quer dar uma bocada ainda, porque quer ficar na ilusão. Então Krishna falou desde o começo sobre essa individualidade, que sem entender essa individualidade nós não vamos entender nada. Que nós somos indivíduos, almas individuais eternas. E ele é a alma individual suprema eterna. E que a nossa relação, a nossa família, é só a família dele, é com ele. Porque todas as outras são temporárias, falíveis. E nós já, como existem 8.400.000 espécies, de acordo com as escrituras, nesse mundo material, criadas pelo Senhor Brahma, o Criador, significa que já tivemos 8.400.000 espécies de famílias. Pensem bem, imagina se a gente for supervalorizar, que a gente valoriza agora, a atual, todas essas. É assinar a nossa perpetuação nesse universo cósmico material. Por isso que a gente não sai nunca daqui. Porque o calango está muito apegado à calanga, os calanguinhos, o porco está muito apegado à porca e os porquinhos. Todo mundo muito apegado, não é? Não pensem que é diferente, não. Se aproxima da galinha choca ali, a galinha com os pintinhos tudo do lado, para ver se ela não parte para cima de vocês, já vem. Não vem, meu, são meus... Essa a alma tem certeza que ela é aquela galinha, mãe daqueles pintinhos. Porque esse é o poder da energia ilusória de Krishna. O que ele está querendo dizer para a gente é que a gente tem que transcender isso. Mas a única maneira de transcender de verdade é com conhecimento, o conhecimento verdadeiro, conhecimento transcendental. O conhecimento que só os videntes da verdade têm. Por isso que nós temos que... O primeiro passo é esse, tá? Dividir para Nipatena, Parik Prashnena, Sevayal, Padekshanti, Teguiana, Querendo a estátua da Ashanaha. Tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual fidedigno. Indague dele submissamente, sem arrogância, sem desafios, submissamente. E por reconhecimento de que está sendo iluminado, pague ele com serviço. Indague dele submissamente. E renda de serviço, Krishna falou. É o pagamento, porque a alma auto-realizada pode te dar esse conhecimento todo, pode dar Krishna para alguém, porque ele tem. Não pode ser buscado em nenhum outro lugar, a não ser nele. Então o mestre espiritual é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar ao Pai se não for através dele. Não tem como. Prabhupada aqui. Então, Krishna lá no começo falou para o Bodhisattva que é Natu Evarandi Atunashana Tuaneme na Janipaha Janadipaha Nachaiva na Bhavishamaha Saveva Yamataparam. Essa é a explicação básica da individualidade. Krishna junto com Arjuna
explicando para Arjuna, está explicando para todos nós, porque Arjuna fez o papel de discípulo dele para ser o mestre espiritual de todos nós. Nós temos que fazer exatamente o que Arjuna fez quando ouviu de Krishna. Então nós temos que entender, nós não somos esses corpos, nós somos entidades vivas individuais, nós não temos relacionamento verdadeiro, eterno, com nenhuma entidade viva, só com Krishna. Só com Krishna. E nós temos que resgatar esse relacionamento com Krishna. Porque senão, qualquer outro vai continuar sendo ilusão. E sendo ilusão, estamos no mundo material, onde o que predomina são as modalidades da natureza material, bondade, paixão e ignorância. E estando afetados por bondade, paixão e ignorância, porque só no relacionamento com Krishna não existe influência de bondade, paixão e ignorância, vamos ter que continuar. Assim como a alma passa, que ele falou no verso 13, o verso seguinte, acho que ele está aqui. Então, derrinos vidyata derre, komaram javaram jarat. Como almas sóbrias, seres humanos verdadeiramente sóbrios, inteligentes, nós temos que entender isso, para não nos perturbarmos mais com essa mudança do corpo e nos prepararmos para a mudança final. Ou seja, no mínimo, fazer uma mudança para melhor e com uma consciência boa. No máximo, não fazer mais mudança nenhuma, porque alcançando a perfeição, se volta ao lar, se volta ao Supremo. Agora que nós chegamos aqui no ponto final. O verso 29 desse capítulo que estamos estudando aqui, que estamos vendo, é o último verso do capítulo, ele encerra dessa maneira. O verso 29 é o Bhaktaran Jagyatapasan, Sava Loka Maheshwaran, Suridan Sava Bhutanam, Gyatvaman Shanti Richati. Então, isso que Krishna está explicando sobre o conhecimento aqui, ele vai fechar, no capítulo 5, ele vai fechar o capítulo com esse verso. E o que fala Bhaktaran Jagyatapasan Savaloka Maheshwaran? O que fala? Suridan Sava Bhutanam Gyatvaman Shanti Richati. Fala que entendendo, baseado nesse conhecimento, que é o conhecimento verdadeiro, né? Pessoa que é iluminada pelo conhecimento, pelo qual a ignorância é destruída, que não tem resquício de escuridão, é conhecimento mesmo. Vai ver como se vê de dia, com o sol revelador, que mostra todas as formas. Por isso que é dito que a forma está no fogo. O fogo contém a forma. Porque sem luz ninguém vê nada. E a luz suprema, materialmente falando, é o sol. É o sol. Todo tipo de luz que podemos conhecer, todo tipo de energia que podemos conhecer, é toda derivada dessa energia original, materialmente falando, que é do sol. Vem tudo do sol. Vem tudo do sol. Sem luz ninguém vê nada. Tanto é que o Sol, alegoricamente, o Sol é considerado nos Vedas como o olho de Krishna. Como o olho de Krishna. Eu vi a Krishna Zen Band, e tem letra que fala sobre tudo isso. Isso que Prabhupada falou aqui, que essa vontade de se fundir na luz refulgente do corpo dele, que é a origem dessa luz do Sol, a vontade de fazer isso aí, que os especuladores filosóficos, os gyanis, têm, de se fundir no Brahman pessoal, na luz refulgente do corpo de Krishna, é a última armadilha de Maya nesse mundo material. Alguém pensa que é muito erudito, muito avançado, ele está na condição mais demoníaca, mais degradada, que é essa tentativa de se autorrealizar através do impersonalismo, do vazioísmo, do niilismo, querer se fundir, no máximo se fundir na luz refulgente do corpo de Krishna. Então, Prabhupada falou aqui, depois de... por exemplo, quando descaradamente o ser humano se julga Deus, na verdade ele cai na última armadilha da ignorância, porque esses impersonalistas eles falam assim,
eu sou Deus, e tudo assim muito, né? Eu sou Deus, você também é Deus, nós somos todos Deus. Não é assim que a gente ouve esses malucos, né? Falarem assim como grandes. Então é uma loucura, uma loucura. Ninguém é Deus, nem nunca vai ser. Nós somos partes integrantes de Deus, somos energias devocionais de Deus. Isso é que toda alma é. Mas nenhuma nunca vai ser Deus. Por isso, quando nós ouvimos Prabhupada falar isso, se você vê alguém que se diz um mestre espiritual dizendo que também é Deus, sai fora porque é charlatão, enganador, malandro. Malandro. O devoto puro é sempre um servo amoroso de Krishna. Sempre. Os cristãos falam, porque Jesus Cristo é Deus, mas o próprio Jesus Cristo falou, não sou Deus, sou filho. E quem que não é filho de Deus? Deus é o Pai Supremo. Então esse é um aspecto, né, que eu falo lá, Ram, que quer dizer eu, né, também sou Deus, e essa é a última armadilha para a liberação. Isso aí nós temos, né? Isso é uma parte dessa música que chama Devastação. E esse é um aspecto. E o outro aspecto é esse, de que valem nossos olhos, se eles não são nossos. De que valem, então, os meus olhos, se eles não são meus? De que valem, então, os seus olhos, se eles não são seus? De que valem tantos olhos sem o olhar do astro-rei, que é o olho de Deus? O que alguém pode ver sem o sol? O que alguém pode ver espiritualmente sem o sol supremo, Krishna, revelado nas escrituras reveladas? O que alguém pode ver? Nada. Só escuridão, só ignorância, ou não? Então, Krishna está explicando, voltar para a gente se situar aqui. Krishna está explicando isso. E eu comecei falando, então estamos nesse barco, então temos que ver realmente o que o vidente da verdade recomenda. E o que Prabhupada recomendou para nós? Que nós temos que nos render a Krishna, que nós temos que ser almas rendidas a Krishna. Porque aí nós vamos estar colocando realmente esse conhecimento, que é Jnana, na prática, que é Vijnana. Aí nós vamos ser sábios. O sábio é mais elevado do que o erudito. Não adianta só ser erudito. Tem que ser sábio. Por que eu estou falando isso? Porque a gente confunde muitas coisas. Qual é a diferença de um sábio para um erudito, intelectual? Qual é a diferença? Por que eu estou falando isso? Porque, em última instância, gente, nós somos todos almas, e todas as almas já são plenas de conhecimento. Todas as almas já são plenas de eternidade. Todas as almas já são plenas de bem-aventurança. Não tem alma mais ou menos. Todas as almas são iguais. Isso só precisa ser resgatado. Quem sabe qual é a diferença entre um grande erudito, um intelectual de verdade, um grande intelectual e um sábio? Isso me lembra uma passagem do Bhagavad, que a diferença é que o Kriparadi, ele tem uma visão. Mas isso já é uma avareza. Porém, o Udaradi é aquele que tem uma visão equânime e enxerga toda a entidade viva como servo eterno de Cristo. Ele não te diferencia porque lá tem uma vaca. Não tem uma vaca. Então, mas isso aí é efeito. Estou perguntando a causa. Como que taxativamente alguém... esse é um sábio. Esse é um intelectual erudito. A diferença é que um erudito, ele se enrola todo para explicar as coisas mais simples, como esses especuladores mentais, esses impersonalistas.
E um sábio, ele explica as coisas mais complicadas de uma maneira muito simples, que todo mundo entende. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Então, almas são todas iguais. Nós já somos todos eternos, plenos de consciência e de conhecimento e plenos de bem-aventurança. Nós precisamos resgatar isso. E a maneira de resgatar é seguindo os passos dos acharyas prévios, desses sábios que têm essa vida em evidência. Ele está sempre vivendo a eternidade da existência, a plenitude do conhecimento e a bem-aventurança plena. Sempre. Sempre. Essa é a vida do devoto imaculado de Krishna, do devoto puro de Krishna. Por quê? Porque a vida do devoto puro de Krishna não é diferente da vida de Krishna. E Krishna é assim. Sempre. Transcendental, eterno. Sempre. Pleno de consciência. E sempre pleno de bem-aventurança, de prazer. Sempre o desfrutador supremo. Tanto é que o que fala... Então, o verso que fecha aqui, Bhoktaran Jagyatapa Sansavaluka Mahaishwaran, Suridan Savadehinan, Gyatoman Shanti Vichati. Fala isso, que quem entende que Deus é o beneficiário último de todos os sacrifícios. Não adianta a gente pensar que vai desfrutar de alguma coisa, porque o nosso desfrute é furado. Quem está desfrutando das atividades de todas as entidades vivas, no universo inteiro, material e espiritual, é Krishna. A gente fica tentando ficar no lugar dele, desfrutar no lugar dele, mas o nosso desfrute acaba sempre em frustração e miséria. Porque todo desfrute tem um preço, porque é delito. Todo desfrute é pecado. Todo pecado tem uma reação. Toda reação é causa de miséria, é causa de sofrimento. Essa é a nossa situação. Então, Krishna quem entende que Krishna é o desfrutador supremo de todos os sacrifícios e penitências e austeridades, não hesita em fazer isso para ele, porque já sabe que é ele que é o desfrutador. Quem entende que Krishna é o Senhor Supremo de todos, Sarvalokanayaka, ele é o líder natural de todos os planetas espirituais e materiais, todos os semideuses. Ele é o Senhor Supremo de tudo, de todos os planetas materiais e espirituais. Isso quer dizer Sava Lokai Kanayaka, que é explicado no verso da sílaba 1, explicando a sílaba 1. Ele é o amigo verdadeiro, não só do cachorro, do gato, do golfinho, mas também da serpente, do rato, do tigre, do ser humano, do semideus. Ele é Suridan Savadehinan, Suridan Savabhutana, o bem-querente último e benfeitor de todas as entidades vivas. Então, esse verso que fecha o capítulo 19 aqui, fala que quando alguém entende isso, porque ele está vivendo ação em consciência de Krishna, ele está vivendo em consciência de Krishna, ele está fazendo tudo para o prazer de Krishna, ele se livra das dores, das misérias materiais. Quem tem plena consciência de mim, conhecendo-me como beneficiário último de todos os sacrifícios e austeridades, o Senhor Supremo de todos os planetas e semideuses e o benfeitor e bem-querente de todas as entidades vivas, alivia-se das dores, das misérias materiais. Todo mundo não quer se livrar das dores, das misérias materiais? E se não se livrar das dores, das misérias materiais, vai ser difícil avançar e se manter nesse conhecimento. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Ninguém consegue. Se não transcender as influências da energia ilusória, e a única maneira de transcender é assim, não se livra, não se autorrealiza, não se mantém em transcendência. E se mantém em transcendência significa se manter em conhecimento. Se mantém em conhecimento,
a ignorância nunca chega. Não tem escuridão, tem sempre só claridade, está sempre vendo as coisas como elas são. Ah, Prabhu, mas isso aí é um devoto avançado, é para aquele outro, é para mim, quem sou eu e tal. Isso é tudo malandragem da alma condicionada, como o Prahlada Maharaja falou. A alma condicionada ela é obstinada, teimosa e malandra. Então ela dá todo tipo de argumento para ficar em maia, ficar em ilusão. Isso aí que o Prahlada Maharaja falou. Ah, mas então como é isso? Como pode? Porque nós, como almas, somos todos iguais e todos nós já temos eternidade, já temos conhecimento pleno e já temos bem-aventurança plena. Mas a única maneira de resgatar isso é se mantendo em serviço devocional fixo, karma, yoga, ação e consciência de Krishna, porque essa é a única maneira de se manter livre das influências da ilusão, das influências de Maya. E tanto isso é verdade que Krishna fala no Bhagavad Gita que a Apichet Dasya Papebhyo Savebhyo Papa Kritama Savagyana Plavenaiva Vrijana Santarishasi. Tanto é que Krishna falou isso aí. Que ainda que você seja o pior dos seres humanos, acho que ninguém aqui é, né? O pior dos pecadores, se você entrar nesse barco do conhecimento transcendental, Sarvagyana Plavenaiva, você vai atravessar esse oceano de misérias materiais muito facilmente, com muita facilidade. Vrijnan Santarishasi. Então é isso. Aonde nós vamos procurar desculpa, alguma muleta? Não tem, Krishna corta. O conhecimento transcendental, ele debela com todas as nossas tentativas de nos manter em maia, em ilusão. Corta tudo. Poxa, não é que ser caído, ser pecador, ser o pior dos pecadores. E para dar esse exemplo, quando Chaitanya Mahaprabhu já mandou, foi o primeiro sankirtaneiro do movimento Sankirtan do Sr. Chaitanya, ele mandou o irmão dele, o Sr. Nityananda, sair para pregar, bater de porta em porta e falar esse conhecimento. E quando eles saíram, eles já encontraram de cara Jagai e Madai. Dois pecadores assim, violentos mesmo. Né? E o que aconteceu? Mesmo sendo agredido pelos dois, eles deram misericórdia para os dois irmãos demoníacos e eles se tornaram grandes devotos de Krishna. Então não temos desculpas, não temos que ser realistas. Vamos ouvir o vidente da verdade, seguir e vamos pôr em prática cada vez mais o que só nos ajuda. O serviço devocional. O serviço devocional limpa toda a sujeira do coração, tira toda realmente como somos, almas individuais igual a Deus, servindo a Deus, plenos de conhecimento, resgatando esse conhecimento puro e felizes por natureza, Anandamaya Vyasat, como a alma é, completamente bem-aventurados. É só isso. Por sermos devotos sinceros, só vamos colher isso. O que mais que a gente precisa para ser feliz? Mais nada. Mais nada. Não tem porquê não ouvir a ordem de Krishna e seguir. Bhagavad Gita é a ordem de Krishna. Ele está falando como que se tem que fazer. É isso. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Não? Então vou agradecer aqui o pessoal todo que está aqui, tem uma turma boa. Sandarshana, Marisha, Padmanabha, Priya Prata e
os que já se esconderam lá, que não dá para ver. Mas a gente que está lá e está aqui também. Muito obrigado a todos. Vamos voltar sempre. Voltar sempre. Volte sempre. Vamos cantar o Santo Nome e fazer algum serviço para Krishna, porque essa é a nossa salvação e é muito simples, muito fácil de fazer, não tem muito segredo, não. Não tem. Todo mundo pode fazer algum serviço para agradar a Krishna. Todo mundo pode falar sobre Krishna, cantar o Mahamantra de Krishna, glorificar Krishna, e estamos no caminho certo se assim o fizermos. Tá bom? Muito obrigado a todos, todas as glórias sejam para Srila Prabhupada Ki Jaya. E não se esqueça, semana que vem tem Krishna Janmashtami, o aparecimento do Senhor Krishna, na sexta-feira, e no sábado, o dia mais importante da vida para nós, o aparecimento de Srila Prabhupada. Todos estão convidados. Hari!